As coisas sacrificadas a ídolos. Era um tema, era um debate na igreja de Corinto. Alguém perguntava, porque a carne era oferecida ou no templo ou no mercado. E as pessoas iam ou no templo comprar essa carne, ou iam no mercado comprar essa carne. Alguns iam lá no templo e traziam essa carne que já tinha sido sacrificada a ídolo e comia. Então esse era um tema que estava, podemos comer comida que foi sacrificada a ídolo? E foi um debate. Então esse assunto foi apresentado para o apóstolo Paulo. Você vê, um assunto delicado, muito delicado. E isso ensejou ao apóstolo Paulo falar sobre o que é a vida individual e o que é a vida coletiva. Aí eu estava falando com os irmãos hoje, assim, vendo a palavra com eles, e eu estava dizendo, rapaz, eu sou impressionado com a Bíblia, eu sou impressionado. Como é que palavras que são dadas há tantos anos atrás têm uma força de ainda ajudar o nosso tempo, ajudar as igrejas. É uma palavra eterna. A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. É uma palavra que dá direção, que equilibra, é fina. Ela sempre vai estar além do nosso tempo. Sempre vai dar, é a palavra final, o ponto final de qualquer tema, de qualquer questionamento. Quem dá é a palavra de Deus. Hoje, agora que as empresas estão falando sobre essa questão de trabalho em equipe, Paulo trouxe essa questão lá atrás. Ele falou, para encarar esse assunto, você precisa entender algumas coisas. Que você tem duas maneiras de viver. Você tem uma vida individual e uma vida no corpo. Aí quando Esdras trabalhou esse título, Coisas Sacrificadas a Ídolo, o tema deles era esse. Mas talvez esse não seja o nosso tema. Talvez hoje não tenhamos dúvidas com respeito, ou não trazemos para o debate essa questão de coisas sacrificadas a ídolos. Nós trazemos outras coisas. Como? É normal ir para um cinema? É normal você abrir a sua geladeira e ter lá uma garrafa de vinho para você? E assim tem muitas coisas da prática cristã que a gente precisa saber como conduzir. E a maneira de você conduzir, receber orientação, ser ajudado em qualquer tema que envolva a prática cristã, é você saber que existe uma vida individual e existe uma vida coletiva. Então, é com esse ponto que Paulo ele trata a questão da comida sacrificada a ídolo, dando a oportunidade para, em qualquer época em que estivesse a igreja, com seus problemas, com seus debates, com seus questionamentos, com suas dúvidas, pudesse aplicar para aquele momento. Então vamos trazer aqui esses princípios. E vamos começar com o capítulo 8. 8 de 1 Coríntios. Aqui diz assim, já tinha sido trazido o assunto sobre podemos comer comida sacrificada a ídolos? Então Paulo começa, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Paulo foi trabalhando um por um. Ele tinha carta, ele via, eu vou trabalhar agora a questão da comida sacrificada a ídolos. Então ele fala, já que tratei do casamento no capítulo 7, vou tratar agora sobre esse assunto que me trouxeram. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha como é que ele começa a trabalhar. Talvez para algumas pessoas que comiam aquela comida, aquilo não significasse nada para ela. Mas a maneira de você encarar um assunto desse não é se isso não te traz problema. Não é se isso para você não tem importância. Não é se isso para você não te afeta. Ele fala, nós temos que encarar os assuntos baseado no amor. Porque o saber ensoberbece. Alguém pode dizer assim, isso não tem nada a ver comigo não. Isso aí eu como, mas o que é isso? Não significa nada. Então alguém
pode ter essa prática e dizer, isso não significa nada para mim. E alguém então pode dizer, isso aí é coisa dos fracos. Isso é assunto dos fracos, é assunto das pessoas que não têm uma consciência boa, as pessoas que não conhecem o Senhor. Então, mas essa não é a maneira de a gente lidar com os assuntos na igreja, com a nossa prática na igreja. A maneira de nós encararmos as coisas não é baseado no conhecimento. Não é baseado no se isso afeta você ou não afeta você. É o quanto que isso diz respeito às outras pessoas. O quanto que isso pode prejudicar outra pessoa. Então você sai do campo do saber, que ensoberbece, você acha forte, e entra para o campo do amor, onde você começa a olhar a condição das pessoas que estão do seu lado. É muito interessante. Ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Nós estamos aqui para edificar a igreja. E talvez por causa de muitos irmãos, nós tenhamos que deixar de fazer coisas que nós, no nosso saber, não tem nenhum tipo de significado. Não tem significado para você, é verdade, mas afeta a consciência de outra pessoa. E a vida da igreja, ela não é conduzida baseada nesse conhecimento, mas é baseada no amor. A base da nossa prática cristã é o amor. É nós muito mais interessarmos na vida do corpo, na vida coletiva, do que na sua vida individual. Então, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quem ama a Deus? Então Deus conhece você. Deus conhece você. Ele sabe do seu coração. Ele sabe da sua motivação. Ele sabe disso tudo. Ele sabe que isso para você não significa nada. Ele te conhece. Ele conhece o seu coração. Ele conhece que aquilo ali não é nada para você. Ele conhece você. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus. Tem gente que sabe disso, não tem nenhum sentido isso aí para mim. Só há um Deus. Essa comida que foi sacrificada ficou até mais barata lá, eu comprei. Não significa nada para mim isso aí. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, que é no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, olha aqui, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Nem todo mundo sabe que isso não significa nada. É isso que ele quer dizer. Não há esse conhecimento em todos. Alguns podem achar que isso é uma coisa muito esquisita. Porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é olha aqui que esse irmão fala. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Essa comida aqui, sacrificada, não é ela que vai te recomendar. Não é ela que vai te levar para Deus. Não é isso. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comermos. E nada ganharemos se comermos. Paulo disse sim ou não para a pergunta se pode comer comida sacrificada a ídolo. Ele não disse nada. Está vendo? Olha que visão o irmão desse teve. Ele deixou isso tudo para o campo não do conhecimento, mas para o campo do amor. Se você ama um irmão, por causa da fraqueza dele, você diz,
Isso não significa nada para mim. E por causa disso, por causa da sua debilidade, não vai falar assim, você é débil, né? Porque você é débil, né? Não. Você simplesmente, eu não vou fazer isso. Um vinho na geladeira da sua casa é uma coisa. Na porta da geladeira da sua casa é uma coisa. Um vinho sendo tomado num lugar público que pode afetar a vida de outras pessoas é outra coisa. Da mesma maneira que Paulo não trouxe nenhuma sentença que pode ou que não pode, ele deixou tudo isso para a comunhão, para que as pessoas maduras pudessem perceber que agir ou não agir não tem nada a ver com o certo ou com o errado, mas se isso vai afetar a vida do seu irmão. E se afetar, aí é melhor não fazer.